Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nós, habitando poderosamente, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa. Meus amados, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Hoje, terça-feira, estamos estudando esta semana sobre a salvação. Que tema precioso, né? A salvação. E aí, no tema desta semana sobre a salvação, né? Dando continuidade ao tema amor e sacrifício, nós vamos para as perguntas 5 e 6. Na pergunta 5 diz assim: que conhecimento o homem deve buscar para a salvação? Que tipo de conhecimento? João 17, versículo 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. João 17,3, né? A palavra salvação, ela não tem nesse texto, mas ela tem a palavra vida eterna. Vida eterna é igual a salvação. E ele é como se o texto dissesse, olha, e a salvação é esta. Ou seja, este tema é ponto de salvação. Ninguém vai ser salvo para entrar na vida eterna sem essa condição que ele coloca aqui. Qual é a condição? Um conhecimento. E que conhecimento é esse? Ele vai dizer aqui qual tipo de conhecimento está intrinsecamente ligado à salvação. Ele diz assim, ó, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Veja que Jesus Cristo, ele não está falando com uma trindade. Até porque a trindade diz que Cristo faz parte da trindade, olha só. Então Cristo jamais poderia orar a ele mesmo, já que ele faz parte de uma trindade. Então ele está orando aqui a alguém que ele chama de meu pai. Capítulo 17 de João, ele vai chamar de meu pai. Pai, glorifica-me agora. Ele está falando com o pai. Jesus está orando ao pai. Ele diz a ti só, por único Deus verdadeiro. Ele está dizendo, meu pai, o grande conhecimento da salvação para a vida eterna é te conhecer como único Deus. Então, nesse texto aqui, né, a pessoa, por mais assim, menos estudada que ela seja, por menos cultura que ela possua, assim, seja até semi-analfabeta, mas esse texto aqui, ele é feito de forma simples para qualquer mente simples entender. Imagine, Jesus Cristo, orando ali diante dos discípulos ali, momentos antes ali do Getsêmani, da sua prisão, né? Ele está orando ali e dizendo assim, meu pai, ele se dirige ao pai. E começa a pedir ao pai, glorifica agora o teu filho, com aquela glória que eu tinha contigo. Olha só. Se existir uma trindade, nesse contexto aqui, Cristo não participa dela, porque ele estaria orando a uma trindade. Então, Cristo seria uma quarta pessoa, e ele está falando aqui apenas com o Pai. E quando ele fala com o Pai, ele não diz assim, olha, a ti só a trindade por único Deus, não. A ti só, ele está falando com uma pessoa, um ser só, chamado de Deus o Pai. A ti só por único Deus verdadeiro. Vírgula. Ele vai falar agora de outra pessoa. E conheçam também a Jesus, o teu enviado. E aí, mais um depoimento contra a Trindade. Porque o enviado, ele é inferior àquele que o enviou. Cristo falou isso 4 vezes. O enviado é inferior àquele que o enviou. Porque quem envia é maior do que... Então, de novo, um depoimento contra a Trindade. Porque a Trindade, ela prega a igualdade entre as 3 pessoas. São 3 pessoas coiguais, coeternas. Olha, perceba que o texto aqui, só mesmo quem quer ser enganado por essas igrejas que pregam essa mentira,
é que não consegue entender a simplicidade desse texto. Cristo é claro e diz, olha, é ponto de salvação sim, conhecer Deus, conhecer a divindade, é ponto de salvação sim. E o homem só pode conhecer a Deus através de Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Cristo. Ninguém pode chegar até a pessoa de Deus o Pai, ninguém pode chegar até o conhecimento da pessoa de Deus o Pai, se não conhecer Cristo primeiro. Não tem como. Só Jesus Cristo, nosso intermediador, é quem pode trazer Deus até nós e pode nos levar até Deus. Não tem como. Isso está perfeitamente alicerçado na palavra de Deus como um claro assim diz o Senhor. É um claro assim diz o Senhor. As igrejas que dizem assim, não rapaz, não vamos falar negócio de trindade não, trindade, divindade, não vamos falar sobre isso não, porque isso nem é ponto de salvação. Você já ouviu isso de alguém? Pois bem, para você ver o nível de ignorância doutrinária que as igrejas se meteram por causa do pouco conhecimento e da fragilidade dos seus ensinadores. Grandes pastores de grandes igrejas, grandes assim, no sentido que são famosos, são ricos e poderosos, né? Tem dito isso para os membros. Eu tenho recebido muitos áudios de pessoas que me fazem perguntas de várias igrejas, e eles mandam os áudios dos pastores deles, que é algo assim muito triste. Os pastores dizendo, não, esse negócio não fale sobre isso com essa pessoa não, porque a trindade, o conhecimento da divindade não é ponto de salvação não. Deus não pode ser conhecido não. Deus é insondável. Ninguém pode conhecer perfeitamente Deus. Ninguém pode conhecer a Deus não. Olha que filosofia agustiniana, né, da Idade Média, a Idade da Escuridão, trouxeram para a mente das pessoas, desestimulando a busca do conhecimento de Deus. Se esse é o único conhecimento, um principal, o maior de todos, que é estimulado por Cristo, só o apóstolo Paulo escreve 5 textos contundentes, dizendo que a busca pelo conhecimento de Deus é o suprassumo da vida cristã. Temos que buscar conhecer a Deus, porque o conhecimento de Deus ele vai resultar em salvação. Invariavelmente o conhecimento de Deus vai resultar em salvação. A primeira salvação é que o homem é salvo aqui logo neste planeta, é salvo da escravidão do pecado que o mundo impôs. Depois ele é salvo e liberto dos enganos que algumas igrejas, que a maioria delas, tem pregado em relação a essa doutrina. Então a salvação, ela começa logo por aqui, até chegar à salvação para a vida eterna. Olha que maravilha, que bênção, é o que Cristo diz, olha. Salvação tem a ver com o conhecimento de Deus, da pessoa de Deus o Pai, e também o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ninguém consegue conhecer a Deus se não for através de Cristo. Continuando, amados, vamos aqui para a 6ª pergunta, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Que verdade, ou que verdades no plural, para a salvação compõem esse conhecimento? Olha o que Jesus diz assim, ó. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste. E guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Veja que Jesus Cristo aqui na sua oração, ainda no capítulo 17 de João, ele está dizendo bem claro para o Pai que ele havia manifestado o nome do Pai, a reputação do Pai, a obra do Pai, a essência, o Pai em essência. Como é que Cristo fez isso? Cristo nunca deu uma aula, né? Uma aula de hebraico para aquele povo. Como é que ele manifestou o nome? Através das suas ações. Quando ele ia às multidões e ensinava aquela linguagem simples, espiritual, muitas vezes usando parábolas, pegando elementos do cotidiano da vida das pessoas,
e ensinando coisas eternas para elas, né? Quando ele usava de misericórdia, quando ele usava, quando Deus, né, usava Cristo, usava Jesus como instrumento para realizar os milagres ali, usando Cristo para realizar cada milagre, para curar alguém que tem uma deficiência física, alguém que tem algum problema de ordem mental, emocional, até demônios, né, na mente das pessoas, confundindo as pessoas. Uma lepra, por exemplo, até morto sendo ressuscitado. E tantos outros sinais, né, sinais que desafiava a lei da física, como a multiplicação dos pães. As leis naturais mandavam o mar se acalmar, a tempestade, né, silenciar. Já imaginou tudo isso? Então era essa forma como Jesus manifestava o nome de Deus entre os seus discípulos. E aí os discípulos, nessa manifestação, Cristo diz aqui, ó, aqueles que estavam no mundo, Pedro, Tiago e João, por exemplo, né, estavam no mundo, aí tu me deste esses três, e eles eram teus, já eram teus, tu me deste, ou seja, eles já pertenciam a ti, não foi eu que chamei, foi tu, meu pai, que chamaste, porque já eram teus, aí tu me deste para mim, deste Pedro, Tiago e João de presente para mim, e aí eles guardaram a tua palavra, e agora, hoje, nesse momento, eles têm conhecido, agora eles já têm conhecimento, né, de que tudo quanto eu tenho, de tudo quanto tu me deste, provém de ti. Olha só, Cristo está dizendo que tudo que ele tem é proveniente de Deus, deriva de Deus. Tudo o que Cristo tem saiu de Deus. O que é que Cristo tem? Vamos perguntar à Bíblia o que é que ele tem. Ou o que ele recebeu, melhor dizendo, né? Cristo fala, toda autoridade me foi dada. Eu não tenho autoridade, alguém me deu. Quem é que deu? O Pai. Então, a autoridade que Cristo tem, provém de Deus. Cristo vai dizer, assim como o Pai tem originalmente a vida em si mesmo, assim ele concedeu que eu também tivesse a vida em si mesmo. Então, a autoridade, o poder de ter a vida em si mesmo, foi o Pai que deu a Cristo. Ele não era como o Pai. Ele originalmente não tinha a vida em si mesmo. Ele passou a ter porque o Pai lhe deu. Cristo não é um juiz igual ao Pai. Porque o Pai confiou a ele todo o juízo, capítulo 5 de João, versículo 22, versículo 30. O Pai lhe deu esse poder, essa autoridade de julgar, de se posicionar como juiz, porque ele se tornou filho do homem. Está lá muito bem claro o texto. Não é? Jesus Cristo se tornou também o único advogado, o único intercessor, a única pessoa que pode interceder por nós, como está lá em 1 Timóteo 2,5, porque ele foi homem, está lá. Há um só Deus, né? Diz lá bem claro, há um só Deus e um só mediador entre esse Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tem muita gente criando aí um segundo intercessor que não foi homem, que não virou carne, que não encarnou tal. Não. Só Cristo é intercessor. Não tem dois. O texto é claro. Há um só mediador. Não tem dois mediadores. E esse mediador, não adianta dizer que o mediador é a Trindade. É uma mentira se disser isso. Porque o texto é claro. Entre Deus, se Deus fosse uma Trindade, Cristo estaria fora. Porque ou ele é mediador ou ele é Deus. Ou o Pai é mediador ou é Deus. Né? Então, é muito claro o texto. Os textos bíblicos, eles são escritos de forma claríssima para que não haja nenhuma dúvida em relação a essa doutrina. A doutrina do conhecimento de Deus que leva o homem à salvação. Então, Cristo diz bem claro aqui que os seus discípulos, de forma implícita, né, as verdades para a salvação está justamente nesse conhecimento, o conhecimento da pessoa de Deus. Eu manifestei o teu nome, e eles conheceram o teu nome, e guardaram a tua palavra, e aqui bem claro, agora eles têm conhecido. Olha que coisa linda. Eles têm conhecido que tu é o maioral, que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a ti.
Tudo que eu tenho recebi das tuas mãos. Quem está falando é Cristo aqui, não sou eu. Então veja que cada palavra de Cristo no capítulo 17 é um grande depoimento contra a Trindade. É uma grande acusação contra essa doutrina nefasta, contra essa doutrina que é um grande engodo, né, da igreja medieval para destruir o monoteísmo e criar um politeísmo velado, um politeísmo filosófico, uma divindade composta, contrário a todas as leis da natureza, contrário a toda a natureza, contrário a tudo o que Deus fez, com toda a simplicidade com que o evangelho foi dado, é contrário a tudo. É uma doutrina criada para filósofos, para agradar ouvidos filosóficos, para que os homens pudessem se engrandecer nela, para que o homem pudesse se exaltar nela. E isso não tem agradado a Deus, tem agradado apenas ao inimigo, que ele se engrandece com o ensinamento de falsas doutrinas. Então, o conhecimento para a salvação é muito claro. Conhecer a pessoa de Deus como único Deus e a Jesus, o enviado de Deus. O Pai é o único Deus, Jesus é o enviado dele, que é o que diz o texto, no texto anterior. E esse texto agora, lindíssimo, Cristo continua revelando o Pai, conhecimento do Pai. Revelei o teu nome, nome tem a ver com reputação, com a pessoa do Pai. Manifestei para conhecimento. Revelei o teu nome para conhecimento de Deus, né? E ele diz bem claro, eles não só te conheceram o teu nome, conheceram a tua pessoa, mas também conhecido que tudo quanto eu tenho provém de ti.